método de estudo bíblico indutivo tem 5 passos. Quais são eles? Oração, observação, interpretação, avaliação e aplicação. Nós estamos no segundo. No segundo passo, nós já vimos que nós temos que estar lendo a Bíblia o tempo todo. Primeiro ponto, Alexio Divini, estar sempre lendo a Bíblia toda, o tempo todo. Nessa leitura nós vamos detectando o material geral. O material geral são 5, diga comigo: histórico, biográfico, geográfico, cronológico, ideológico. Estamos detectando o material específico, que é dar títulos para cada capítulo e para cada epístola ou livro. Olha aqui, viu que eu dei o título para Jeremias? Título para Lamentações? Aprender a dar títulos, né? Isso é importante dentro aí da nossa observação. E nós chegamos no ponto da observação, o quarto ponto da observação. A observação tem 4 pontos. O primeiro, a leitura diária da palavra de Deus. O segundo, material geral. Terceiro, material específico. E o quarto é o que nós estamos agora. Nós estamos na estruturação textual. Todos os textos são formados dentro de estruturas literárias, tá? E nós estamos conhecendo então as principais 17 estruturas literárias que nós encontramos em toda a Bíblia. Nós já aprendemos aqui repita comigo: comparação, contraste, repetição. E a semana passada vimos essas duas. Diga: causação, substanciação. Vamos ver mais 2 hoje. Mais 2 estruturas literárias hoje, ok? A primeira que nós vamos ver se chama particularização. Escreva aí essa palavra grande. Escreva aí: particularização. Particularização. 2 pontos. Na frente dos 2 pontos, escreva: é o movimento do geral para o particular. É o movimento do geral para o particular. Ponto. Só isso. Essa estrutura aí, ela não possui termos chaves, aqueles termos chaves que vocês viram que tem na comparação, tem no contraste, tem na causação e tem na substanciação. Na repetição não tem, tá? Na particularização também não tem termos chaves. Vamos dar alguns exemplos, porque a gente aprende pelos exemplos. Depois, se vocês lembrarem de algum, aí vocês me falem também, tá bom? Vocês participando da aula. Vou dar um exemplo primeiro num grande livro. O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos, não tem? 50 capítulos, ok? De 1 a 11, o autor de Gênesis, que foi Moisés, de 1 ao 11, ele falou sobre a criação do universo, como as primeiras nações apareceram, como a primeira civilização apareceu, como a primeira civilização foi morta no dilúvio, e aí começou a civilização pós-diluviana, com os descendentes de Noé, Sem, Cão e Jafé. Então, até o capítulo 11, ele está abordando temas assim muito gerais, falando de tudo, do mundo inteiro, das nações inteiras, de todos os povos na face da terra. Do capítulo 12
para frente, até os 50, ele passa a falar basicamente da história de uma família. A família de Abraão. Aí vem a história de Abraão, a história do filho de Abraão, Isaque, a história do neto de Abraão, Jacó. E esse neto de Abraão, Jacó, teve o nome dele mudado para Israel, que ia ser o nome da grande nação. E esse Israel teve 12 filhos, que seriam os 12 cabeças das 12 tribos de Israel. E acaba com toda essa família de Israel entrando no Egito e ficando ali no Egito. Assim acaba o livro de Gênesis. De contar a história de todas as nações e formação do mundo, e criação do mundo e formação de todas as nações da terra, o autor particulariza, por isso é uma particularização, para contar a história do início da formação de uma única nação, a nação de Israel, através dos seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Deu para entender como é que é o Gênesis? O Gênesis não é dessa maneira? Então o livro de Gênesis está estruturado assim, do geral para o particular. Então a estrutura que comanda aquele livro é uma particularização. Ok? Oi? Explica. Embora que antes de Paulo praticamente só fala de dois, né? De Pedro e de João, e mais de Pedro do que João. Então é muito difícil de enxergar ali mais uma particularização nesse sentido. Pega, por exemplo, Mateus, um versículo, uma particularização dentro de um versículo. Aqui eu mostrei para vocês uma particularização dentro de um livro, né? O livro de Gênesis. Pega dentro de um versículo, Mateus 22, 14. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha só, um versículo só, muitos, dá uma ideia geral. E desses muitos particulariza para poucos. Poucos são escolhidos. No contexto bíblico, né? No contexto bíblico, a gente vê essa particularização acontecendo assim, ó, no movimento de três grupos. No movimento de três grupos. Olha só, nós temos três grupos. Primeiro, um grupo bem geral. Romanos 3, 23. Está escrito: todos. Olha só. Generalizou. Isso generalizou. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Um momentinho, só terminar essa ideia aqui. Então, todos pecaram. De todos que pecaram, tem um segundo grupo. Muitos são, aqui, todos pecaram. Desses todos que pecaram, muitos são chamados. Chamados para quê? Chamados para sair do pecado, chamados para serem santos, chamados para crerem em Deus,
chamados para se arrependerem, chamados para crerem no Evangelho. Muitos são chamados, mas desses muitos que são chamados, a maioria não vai ser salvo. Quem vai ser salvo são os poucos, porque esses são escolhidos. Vocês estão vendo um movimento aqui, ó, do geral para o particular. A salvação vai atingir de maneira particular os eleitos de Deus, os poucos escolhidos. Já eu chego lá, William, só para terminar essa ideia aqui. Mateus 7, Mateus capítulo de número 7, quando Jesus fala no versículo 13 e 14, versículos 13 e 14, Jesus vai usar uma comparação e vai usar um contraste. Olha só como as estruturas aparecem juntas no mesmo texto, tá? E diz assim, ó, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque, substanciação, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Pega esses dois versículos aqui. Qual é a comparação? Porta e caminho. Porta e caminho. Você passa por uma porta e depois de passar por essa porta tem um caminho. Tem um caminho a percorrer, tá certo? Ok? Uma porta é larga e o caminho que vem depois dela é espaçoso. Contraste. A outra porta é estreita e o caminho depois dela é apertado. Ok? Então, comparação e contraste, né? Comparação e contraste. Agora, versículo 13 diz: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Perdição é o contraste de vida, o que vem no versículo 14. Contraste entre perdição e vida, tá? Então, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são o que, ó? Muitos, geral, muitos os que entram por ela, muitos os que entram por essa porta larga e que andam por esse caminho espaçoso e que vão chegar na eterna perdição. Agora, veja bem, no versículo 14, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos. Olha de novo aí, muitos e poucos, né? O movimento do geral para o particular. Então nós temos aí uma particularização. Entenderam a particularização? Todo mundo entendeu? O William deu um exemplo aqui muito bem, de João 3,16. Vamos abrir João 3,16? Pode perguntar. Oi? Nesse caso, sim, mas nem sempre vai aparecer isso, né? João, você tem que enxergar esse aí, né? Esse geral e esse particular. João 3,16, né? O versículo mais famoso da Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, causa para efeito, que deu seu Filho unigênito, para que nós não estudamos ainda, para que todo que nele
crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Um contraste, não pereça, mas tenha a vida eterna. Contraste. Dentro desse versículo tem uma generalização. Deus amou o mundo, mas enviou seu Filho para salvar os que nele creem. Tá? Ele amou o mundo, mas o mundo inteiro vai ser salvo? Não, os que crerem no Filho. Os que crerem no Filho. Amém? A salvação é por graça mediante a fé. Então a salvação é para os que creem no Filho, os que recebem de Deus o dom da fé. Ou seja, não, Deus amou o mundo, mas a salvação não é para o mundo, a salvação é para os que creem no Filho. Entendeu? Percebeu o geral para o particular? Ah? Percebeu o geral para o particular? No caso de Êxodo também, está certo? Porque ele começa o livro explicando sobre a questão de Moisés. Mas já uma preparação dentro do modo geral para a saída do povo para uma finalidade particular que era chegar à terra. Não, mas aí tem outras estruturas. Aí, Êxodo já não dá mais uma particularização, dá outras estruturas. O que nós podemos ver, no Êxodo, é que no Egito, eles estavam, no Egito, os egípcios adoravam muitos deuses. O povo é tirado do Egito para adorar no deserto um só Deus, o Deus verdadeiro. Então isso aí pode ser visto como uma particularização. Fala, Wander. O que tem? Excelente, aí tem uma particularização. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Ele fala primeiro de uma maneira geral e depois ele particulariza cada um deles. Aí a particularização está sendo usada para dar uma ênfase, tá? Essa particularização aí que o Ander achou está sendo usada para dar uma ênfase. No teu livro foram escritos, em geral, todos os meus dias. Aí vai particularizar. Cada um deles foi escrito antes que um só deles existisse. Muito bem. Marcos 4. Veja só, em Marcos, outra particularização aqui em Marcos 4. Enquanto isso, vocês vão achando aí, tá? Enquanto eu vou falando aqui, todos vocês podem ir achando alguma aí, ou lembrando de alguma, participe da aula aí. Ok? Marcos 4, Jesus começa contando uma parábola, né? Portanto, é uma comparação. É a parábola do semeador. Olha como tem uma particularização dentro dessa parábola. Porque você já conhece a parábola do semeador, não conhece? O semeador saiu para semear e uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu entre os espinhos, outra parte, primeiro caiu em solo pedregoso, né? Depois outra parte caiu entre os espinhos, e a última parte foi semeada em terra boa, não foi isso? Olha só, 4 tipos de lugares onde a semente caiu. 3 deles, a semente não brotou. E em um deles, no último, era uma terra boa e a semente brotou. Tá certo? E deu fruto. Ok? Dentro dessa comparação, dessa parábola, tem uma particularização. Dos três, a maioria, significa que a maioria das pessoas que ouve a palavra não penetra nelas. Mas se for uma terra boa, a palavra penetra nela e produz o seu fruto. Ok?
Isso aqui não serve de... Deixa eu acabar aqui, Ava. Isso aqui não serve de um cálculo matemático. Mas se servisse de cálculo matemático, nós diríamos que de cada 4 pessoas, uma é salva. Eu acho que é bem menos do que isso, mas de 4. Porque 3, em geral, receberam a semente, mas um só deu. Agora não acabou aí não, em Marcos, né? Acabou Jesus de contar a parábola. Para quem que ele estava contando a parábola? Veja lá no primeiro versículo. Marcos 4:1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, reuniu-se numerosa multidão a ele. Aí ele subiu num barco e contou essa parábola para eles. No versículo 10 ele acaba de contar a parábola, olha só, versículo 9. No versículo 9 ele acaba de contar a parábola e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acabou. Aí Jesus saiu aí do meio da multidão. Olha o versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino, mas, contraste, aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Percebeu que Jesus, não só aqui nesse texto, mas em todo o contexto dos evangelhos, do ministério de Jesus, em geral, Jesus pregava em parábolas para as multidões, mas depois, em particular, ele explicava as parábolas para os seus discípulos. Isso é uma particularização, ok? Qual foi que você achou? João 17:9. Aí é o mundo e aqueles que me deste. É isso aí, né, que você está vendo, né? É. Guarda ele. Qual que é? João 17? Isso, essa segunda parte aí, do mundo para aqueles, né? Não rogo pelo mundo. Jesus não roga pelo mundo, não intercede pelo mundo. Não rogo pelo mundo em geral, mas por aqueles em particular que do mundo me deste. Mas guarda ele aí que ele tem outra estrutura aí literária, ok? Mais alguém lembra de alguma? Isso, Atos 16. Atos 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quando Paulo está em Filipos, Atos, capítulo 16. Paulo está na cidade de Filipos, na Macedônia, ali, para pregar o Evangelho, né? E deixa eu achar o versículo aqui certinho. Isso, no sábado, Paulo estava com uma equipe muito grande aí para pregar o Evangelho. Paulo estava com Silas, era a sua segunda viagem, essa segunda viagem missionária de Paulo. Ele estava com Silas, que é o mesmo Silvano. Ele estava com Timóteo. Ele estava com o casal Priscila e Áquila. E Lucas, o doutor, o médico, que também era escritor, também estava nessa viagem aí. Com Paulo devia ter outras pessoas, uma equipe grande aí de evangelismo. Paulo estava em Filipos. E aí chegou no sábado, versículo 13, olha. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Ou seja, eles queriam ficar a sós, a equipe, para orar juntos, né? Eles saíram então procurando um lugar para eles orarem juntos. E foram lá para a beirada do rio. Só que chegaram lá, não estavam sozinhos, tinha umas mulheres lá.
O que essas mulheres estavam fazendo não está escrito, né? Vocês estavam lavando roupa no rio, ou se tinha alguma coisa ali acontecendo, né? E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Falamos às mulheres. Quantas mulheres? Não fala quantas mulheres, mas tem mulheres aí no plural, tá? Tinha várias mulheres ali, Lucas não contou, não disse quantas mulheres estavam ali. Mas dentre elas, versículo 14, tinha certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. De todas aquelas mulheres que estavam ali, todas estavam ouvindo a pregação? Todas estavam ouvindo a pregação, mas todas estavam ouvindo a pregação, todas em geral estavam ouvindo a pregação. Mas só Lídia, em particular, o Senhor lhe abriu o coração. Não foi nem ela que abriu o coração, não. Foi o Senhor que lhe abriu o coração para ela atender às coisas que Paulo dizia. Então aí houve um movimento do geral para o particular. É mais difícil você achar sem termos chaves, né? Mas ela não tem termos chaves. Alguém lembra de mais alguma por aí? João 6? Não sei, tem que ler para mim. Oi? Ok, muito bem. João 6,70, Jesus falando só com os apóstolos, os 12 apóstolos que ele tinha escolhido. Eu não escolhi vocês em número de 12, mas um de vós é diabo. Referindo-se a Judas Iscariotes. Olha só, nesse capítulo que o André abriu ali, João 6, tem outra particularização. Outra particularização. Em João 6, Jesus começa pregando sobre o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quando ele começa pregando, tem uma multidão de gente ouvindo. À medida que ele prega, essa multidão vai saindo todinho. E de repente, só estavam ali os 12. A multidão foi toda embora. Só estavam ali os 12. A multidão, o geral. Os 12, o particular. E aí Jesus falou para eles: vocês também querem ir embora? E aí Pedro tomou a frente e falou: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Ok? Quando todos... muito bem. De todos que queriam apedrejá-la, o único que poderia apedrejá-la era Jesus, o único. Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira. Aí todos saíram. O único que ficou, que poderia apedrejá-la, era Jesus, mas não apedrejou e disse: vai, não peques mais. Wander, o que temos aí? Ok, muito bem, pode ler. Marta. Olha, Marta, andas muito inquietas e te preocupa de muitas coisas. Olha como Jesus vai particularizar. Entretanto, pouco é necessário, mesmo uma só coisa. De muitas coisas, ele particularizou para
Uma só coisa é necessária. É isso que Maria escolheu aí, de sentar aos meus pés e ouvir e aprender a palavra. Isso não será tirado dela. Né? Vocês já entenderam, né? Entenderam aí a particularização. Alguém tem mais algum exemplo? Se tiver, fala, Sérgio. Vamos ver. Porém, o homem de Deus foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Sim, mas aonde está o geral para o particular aí? É um texto interessante, entendeu? Foge dessas coisas, pode ser foge, né, do mundo e busca aquilo que é santo. Ok. Muito bem. Entenderam essa estrutura? Difícil? Não é difícil, é só o treino depois. À medida que você for lendo, você vai enxergando cada uma dessas estruturas aí dentro do contexto, tá? Pois não. Fora? Vamos ver. Pergunta. Oh. Deus criou os anjos, Deus criou o diabo. Deus já sabia que os anjos, esse partido e tal. E Jesus escolheu todos. Deus escolheu e também já sabia que eles iam cair. Aham. Tudo é o propósito. Uma explicação assim, mais ou menos. Qual que é a pergunta? Tudo é o propósito? Essa é a pergunta? Deus criou os anjos, criou o diabo. É mais ou menos isso aí. Não escutei, não. Deus era predestinado a já cair. Deus criou os anjos, daí o que isso quer dizer com isso? Deus criou os anjos, né? Ele não criou o diabo. O diabo é um anjo que foi criado por Deus e que se tornou o diabo. Né? O diabo significa adversário. Ele foi criado em estado de santidade e se tornou o diabo. Então Deus não criou o diabo. Deus criou o anjo e ele se tornou o diabo depois. Quando ele diz Judas é um diabo porque Judas, né? Judas não, a palavra de Deus não entrava nele, né? Então o que entrava nele tinha ideias desviadas de Deus, acabou sendo um adversário. Não? Jesus escolheu ele, né? Aham. Mas quando Jesus escolheu ele, Jesus já sabia que ele ia cair. Já sabia, porque a escritura para se cumprir, aquele que come comigo na mesma mesa levantou contra mim o calcanhar. Aonde que está essa escritura? No livro dos Salmos, no Antigo Testamento. Então, para cumprir-se as escrituras, tinha que existir o Judas, né? Para o cumprimento das escrituras. Já sabia, claro que já sabia. Oi? O que tem aí? Lucas 6, 12, 13. Naqueles dias retirou-se Paulo do monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Isso. Aí tem uma particularização, ele chamou os discípulos, orou, passou a noite toda orando a Deus, né? Orando a Deus, Deus deu a orientação dos 12 que ele deveria escolher entre todos os discípulos. E entre eles estava, né, claro, o traidor, Judas Iscariotes. Ok? Vamos lá então. A próxima estrutura literária é o contrário da particularização. Ela se chama generalização.
Generalização. Escreva na frente. É o movimento do particular para o geral. É o contrário, tá vendo? O contrário da particularização. Particularização, o movimento do geral para o particular. Generalização, o movimento do particular para o geral. Ok? Vou dar um exemplo também de um livro. Um exemplo de um livro, igual eu dei de Gênesis. Levítico. O Levítico, que é o terceiro livro aí da Bíblia, Levítico, de 1 a 9, o Levítico tem instruções particulares para os levitas, para a tribo de Levi, para os sacerdotes, como os sacerdotes deveriam realizar o culto naquela época, como eles deveriam realizar os holocaustos, as ofertas de manjares, tá? Como eles deveriam realizar tudo aquilo. Eram então instruções particulares aos sacerdotes. Mas do 10 para frente, até o fim, até o capítulo 27, são instruções para os sacerdotes levitas, em geral, darem para todo o povo das outras 11 tribos as instruções que o povo deveria praticar. Primeiros 9 capítulos, particular para os sacerdotes, tá? Depois, os outros capítulos, geral para todo o povo, orientações para todo o povo. Aí nós temos uma generalização. Ok? É o contrário da particularização. Agora eu vou pedir para a Ava ler de novo o versículo que eu pedi para ela guardar, que é João 17, o quê? João 17, 9. João 17, 9. É por eles que eu rogo. Olha só. É por eles... Jesus começa assim. A primeira frase do versículo, Jesus diz assim, ó. É por eles que eu rogo. Por quem que ele roga? Em particular, pelos discípulos. Pelos discípulos. É por eles que eu rogo. Aí depois continua assim, ó. Não rogo pelo mundo. Então, o versículo, na verdade, começa com uma generalização. É por eles, em particular, que eu rogo. Não, ele começa com uma generalização. O movimento do particular para o geral. O que é generalização? Movimento do particular para o geral. Então, ele começa com uma generalização. Tá? É por eles, em particular, que eu rogo. Não pelo mundo. Deles para o mundo tem uma generalização. Então o versículo começa com uma generalização. É por eles que eu rogo, não pelo mundo. Aí depois ele particulariza de novo. Mas por aqueles que do mundo me deste. Você percebeu isso? Que esse versículo começa com uma generalização e termina com uma particularização. Passando de uma estrutura para outra estrutura, passando de uma generalização, movimento do particular para o geral, depois pega esse próprio geral e vai de novo para o particular. Por isso que eu pedi para a Ava ler de novo aquele versículo. Generalização. Muito bem. Alguém lembra de mais alguma coisa aí que dá ideia de generalização? João 17. Vamos ver. 17. 17, 21. 17, 21.
a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui nós temos muitas estruturas trabalhando, e eu não quero falar deles, porque tem estruturas que eu não expliquei ainda, né? Tem estruturas que nós não chegamos ainda, né? Mas dá para tirar algumas ideias aqui de tanto de parte de generalização como de particularização, né? Ó, a fim de que todos, geral, sejam um, particular. Todos, geral, sejam um, particular, né? Também sejam eles, geral, em nós, né? Também isso, né? É isso mesmo? É o 21, né? E como és tu, Pai, em mim e eu em ti, particular, sejam eles em nós, né? Então dessa ideia. O 20, né? Você falou, William? Não rogo somente por estes. Ah, muito bem. Agora sim, ó. O 20 dá. Não rogo somente por estes que estavam ali agora presente com ele na ceia ali, que era aqueles discípulos, aqueles 11 primeiros apóstolos. Judas já tinha saído, né? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Aqui houve uma grande generalização que inclui todos nós, né? Todos aqueles que no decorrer do tempo viriam a crer. Legal. Aqui, o 20 está bem claro aí, a generalização. O que tem? Você tem que ler. Você fica pensando que eu sei a Bíblia de cor, né? Não, a sua ideia está correta, mas, no entanto, né, aí não tem a estrutura literária, porque o nós não está citado aí, está subentendido. Está subentendido. Então, nesse texto aí que você leu, o que nós temos aí é contraste. Né? Contraste. Lê de novo, para você sentir o contraste. Você leu direitinho, lê de novo, eu vou te interrompendo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Olha só, aí tem uma causação. Se procederes bem, causa, efeito, serás aceito. Continua. Se todavia, todavia, olha o todavia aí. Todavia é do contraste. Se todavia procederes mal, agora vai dizer o contrário. Né? eis que o pecado jaz à porta. Consequência, né? O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Mas outro contraste, mas a No ti. livro não tem a estruturação. No livro, em geral, como se fosse falando do livro. Ah, não, Por exemplo, de Levítico, né? Não tem a estruturação, não tem um artigo. não tem. A generalização não tem termo-chave. A particularização também não tem. Então, Né? nesse caso, não cabe. Deus falando para uma pessoa que essa mesma coisa refere para todos. Não cabe porque esse todos não está escrito aí, só se o todos estiver escrito. Né? Subentendido, tudo bem. Está certo o que você falou. Que Deus falou para Caim vale para todos nós. No livro não estava só subentendido. No livro inteiro, igual sobre o exemplo. No Êxodo? Não, no Êxodo está claro lá. No Levítico está claro que as primeiras instruções não são para o povo, não são para as outras tribos, que as outras tribos não tinham nenhum serviço que fazer lá dentro do tabernáculo. Só os levitas é que trabalhavam lá no tabernáculo com os holocaustos. Mas as outras instruções, do 10 para frente, é sobre o comportamento de todo o povo. Mas a gente vê isso por entendimento. Né? Não, pelo que está escrito, pelo que está escrito. Mas não é por estrutural, não é por estrutura. Eu só estou tentando. Não é por estrutura física escrita. Não, a estrutura é por estrutura física escrita, está escrito lá. Não precisa ter nenhum nada. Não precisa ter nenhum termo-chave. Se ter nenhum
você lendo os primeiros capítulos de Levítico, você vê que aquilo lá não é para o povo todo, é para os sacerdotes. Agora, quando você lê do 10 para frente, bom, isso aqui já é para o povo todo aqui, né? Não adulterar, não ter relações sexuais ilícitas, não era só para os sacerdotes, era para todo o povo. Agora, a maneira como eles ofereciam as ofertas e faziam o culto no tabernáculo, ali era o serviço particular dos sacerdotes. Essa geração dessa Aham. está distribuída na Bíblia, sim, por interpretação. Ah, sim, por interpretação e não por, né? Exatamente, por estrutura. Correto. Mas essa estrutura, você entendeu a estrutura que tinha aí dentro desse texto? Outro exemplo de generalização, olha só. Olha o que Jesus disse em Mateus 10, 25. Desculpa, Mateus 10, 27. Mateus 10, 27. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. O que se vos diz ao ouvido, publicai-o dos eirados. Eirados significa telhados, né? Publicai-o dos telhados. Entendeu a generalização aí? O que eu digo para vocês aqui em particular, publiquem para todo mundo lá fora. Não é? O que eu estou dizendo para vocês aqui agora em particular, digam para todo mundo lá fora. Geral, do particular para o geral, ok? E assim estão o quê, né? As indicações, né? Para evangelizar, né? Por todo mundo e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? As escuras em particular, plena luz para todo mundo ver, né? Ao ouvido particular, proclamai o dos eirados para todo mundo, né? Para todo mundo ver, ok? Agora, o livro de Atos que Jacinto citou, agora sim, ó. O livro de Atos, ele começa com uma experiência particular dos primeiros discípulos de Jesus, reunidos com eles no dia de Pentecostes, lá no cenáculo, umas 120 pessoas, não é isso? Eles ficaram cheios do Espírito Santo, e aí começaram a pregar, muita gente começou a se converter, mas ali ficou em Jerusalém. Agora, a partir do ministério do apóstolo Paulo, aquilo que o Jacinto falou, a partir do ministério do apóstolo Paulo, que a gente vê na Bíblia, as 3 viagens missionárias de Paulo livre e a última viagem de Paulo preso, mesmo preso ele pregou o evangelho se expandiu para a Macedônia, para a Grécia, para a Ásia e chegou até a capital do Império Romano, Roma. O que era particular em Jerusalém, dentro do livro de Atos, se expandiu para vários lugares. Aí você tem do particular para o geral as coisas acontecendo. Fala, André. João 20:17. Recomendou-vos Jesus. Não me defendes, porque ainda não subi para meu Pai. Vai ter com os meus irmãos e dizes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus. Isso, 2 frases, né? Em que o meu Pai, em particular, também é o vosso Pai em geral. É o meu Deus, em particular, também é o vosso Deus. Ok? Estão entendendo? Esse exercício aí é importante, viu? Se achar mais aí, fica falando comigo. Esse aí foi João 20? João 20, 17. Alguém achou mais? Tem um semelhante ao que eu dei para vocês em Mateus 10, 27. É semelhante, mas
Tem os mesmos termos, mas agora não é Jesus dizendo, é os discípulos, é as pessoas mesmo falando. Lucas 12:3. Lucas 12:3. Olha só. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Agora aqui é da outra ideia, né? Não adianta querer fazer nada escondido, falar nada escondido, que tudo vai ser publicado, tudo vai vir à plena luz depois. 2 Coríntios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, e a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a terra. Muito bem, dentro dessa endereçamento da epístola, né? Ele generaliza para todos os irmãos que estão na região da Acaia, né? Aqui tem um material geográfico. Ele está escrevendo aos coríntios. Corinto era uma cidade da Grécia, mas a Acaia era toda a região portuária da Grécia, onde tinha ali várias cidades. Então essa carta está sendo escrita aos coríntios, mas é para todos os irmãos que estão espalhados aí por toda a região da Acaia. Sim, Timóteo está escrevendo junto com Paulo aí, né? Paulo está colocando ele na saudação. Fala, William. Mateus 26:31 diz o quê? Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão expostas. Aí está mais uma causação, né? Mais uma causação. Ferirei o pastor e por essa razão, por essa causa, as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Aí é uma causação, né? Mais clara aí ver uma causação do que uma generalização. Pode ter contraste, Depende. O que você... Salmo 1. o homem abençoado e os ímpios. Muito bem, muito bem, João. Interessante no Salmo de número 1, né? Interessante no Salmo de número 1, que não fala nos versículos de 1 a 3, não fala de muitos justos, fala de um justo, né? Bendito o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o prazer desse homem aí está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Por isso a comparação, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, tudo quanto faz prosperará. Aí vem um contraste, generalizando, porque não fala de um ímpio agora. Não fala assim, o ímpio não é assim, os ímpios não são assim. Existe uma generalização. E essa generalização aí, né, do justo, de um justo para ímpios no plural, existem muitas interpretações que podem entender que esse justo dos primeiros 3 versículos, não sejamos nós justificados em Cristo, não. Esse justo é o próprio Jesus. Jesus é que é a árvore. Como ele disse lá em João 15, eu sou a videira. Nós somos os ramos ligados a essa árvore. Os ramos ligados a essa videira, né? Ok? Muito bem, João. Então aí tem um contraste, tem comparação e tem generalização. Israel. Romanos 5,12. O que diz? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também a morte passou a toda a
Excelente, olha, a generalização, né? O movimento do particular para o geral, particular, o ato particular de desobediência de Adão levou o pecado de maneira generalizada para todos os homens, para todas as pessoas. Excelente, excelente essa generalização aí. Oi? Que capítulo? De Romanos? Romanos 5,15. Esse que você leu agora? Você leu o 12. Você leu Romanos 5,12. Anote aí. Agora tem o 5,15. Romanos 5,15. Pode ler. Não é assim tão gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muito mais a graça de Deus que o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre todos. Muito bem. O oposto daquela primeira, né? A generalização negativa de Adão, do primeiro Adão, o pecado do primeiro Adão foi generalizado para todos. Todos morrem, todos são pecadores, todos morrem. Agora o último Adão é Cristo, né? Pela virtude, pela graça de Cristo, né? Muitos serão então salvos. Por quê? Olha, aí vem o 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ok? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o pecado fez um estrago, mas o que a graça faz é muito maior do que o estrago que o pecado fez. Em proporção, a obra da salvação é uma obra muito maior do que a obra do pecado. Fala o Andrei. O Andrei depois Jacinto. Mateus 11:28. Aham. Aí no sentido do vinde a mim, né? O mim todos, né? Mas essa aí é mais uma causação, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e causa efeito, eu vos aliviarei. O mais forte é uma causação, mas eu entendi a questão do general, da generalização aí. Jacinto. Provérbios 13:24. Provérbios 13:25. Legal, então. O justo, né, no singular aí, né? O justo come até ficar satisfeito. Aí tem um contraste, né? Generalizando. Mas os ímpios... Mas o estômago dos ímpios ou do ímpio? Dos ímpios passam fome. Ok. Também? Mesma coisa. Provérbios 11:26. Ok. Mais uma vez, o justo no singular e os ímpios no plural, do particular para o geral. Eu estou lembrando agora de uma outra, volta aqui para a particularização. Lembra de 1 Coríntios 13? 1 Coríntios 13, particularização, não generalização. Por ora subsistem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior deles é o... Isso foi uma particularização, tá? Do geral para... Oi? É 1 Coríntios 13, lá o último versículo. Todo mundo entendeu essas duas estruturas? Como nós temos tempo ainda, vou passar para vocês uma outra estrutura rápida de passar, bem fácil, tá? Rápida de passar, bem fácil. Ela é facinha de passar, de ensinar para vocês. Ela só é difícil de enxergar dentro da Bíblia. Mas existe, tá? Essa estrutura aqui chama inclusio. Inclusio. Escreva aí. Inclusio. Que aí nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8, né? 8. São 17, fica faltando só 9, não é isso? Então, inclusio aqui, 2 pontos. Na frente do inclusio, escreva: é o efeito de parênteses. Sabe o que é parênteses, né? Abrir e fechar parênteses. É o efeito de parênteses. O efeito de parênteses abrindo e fechando uma declaração, um capítulo ou um livro. Um efeito de parênteses abrindo e fechando uma declaração ou um capítulo ou um livro. Exemplo, Salmo 8. Veja o Salmo 8. Salmo 8. Pelo exemplo, você aprende um capítulo ou um livro, né? Uma declaração, um capítulo ou um livro. Por exemplo, Salmo 8. Salmo 8 começa... Olha, o Salmo 8 começa assim, ó. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Agora olha o versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu... Igual, né? Igualzinho? Igualzinho? O inclusio é uma espécie de repetição, só que no início e no fim. No início, abrindo parênteses. No fim, fechando parênteses. E aqui, tudo que Davi disse no Salmo 8, ele colocou entre esses 2 parênteses. Tá? Ele colocou aqui entre esses 2 parênteses. Por isso que ele coloca lá no primeiro versículo e no último versículo. Abrindo parênteses no primeiro versículo, fechando parênteses no último versículo. Esse é mais difícil de vocês acharem, viu? De vocês acharem por aí. Oi? Oi? Repetir a explicação? É o efeito de parênteses, abrindo ou fechando uma declaração, né? Lucas 24, 44 é o quê? Vamos ver. E disse-lhe Jesus: são essas as palavras que falei, que estão ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Não. Aí dá mais uma outra estrutura. Depois você guarda esse versículo que eu vou falar. Repete o guarda de Israel. Vai falar 2 vezes no mesmo versículo, só que eu não lembro o salmo. No mesmo versículo. Salmo o quê? Salmo 46, versículos 7 e 11. Salmo 46, versículos 7 e 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? E repete no 11, não é isso? Então, dentro dessas declarações, né? Dentro dessas declarações que tem antes, que vai do 8 ao 10, elas estão dentro desse parênteses. Essa repetição, olha só, essa repetição pode se dar com as mesmas palavras ou com palavras sinônimas. Não as mesmas palavras, mas palavras sinônimas, palavras semelhantes. Outras palavras, mas com palavras diferentes. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, né? Um exemplo, Mateus. O primeiro livro do Novo Testamento aí, Mateus. No primeiro capítulo de Mateus, que começa com a genealogia, certo? Genealogia de Jesus. Primeiro capítulo de Mateus, logo ali depois da genealogia, vem aquela questão de que Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo.
E José, sendo um homem de bem, ficou muito amargurado porque ele não queria difamar Maria, que estava grávida, e ele não teve relações com ela. Eles eram noivos, ainda não eram casados. E aí de noite o anjo de Deus falou com José em sonhos, né? Não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela está concebido, gerado, é do Espírito Santo. Cumpre-se o que foi dito pelo profeta Isaías. Aí ele vai citar Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que o chamará de Emanuel. Em hebraico, Emanuel é um nome hebraico. Imano é conosco, e El é a abreviação de Elohim, que é Deus. Emanuel é conosco, Deus. Deus conosco. Então, no primeiro capítulo de Mateus, Jesus é apresentado como o Emanuel de Isaías 7,14, cumprindo a profecia do Antigo Testamento. Jesus é Deus conosco. Amém? Jesus é Deus conosco? Aí Mateus escreve todo o Evangelho. Quando chega no final do Evangelho, a última frase é a frase do próprio Jesus, dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Emanuel, Deus conosco, é Jesus que diz: eu estou convosco. Esse Emanuel aí sou eu estou, porque eu estou convosco. Difícil de enxergar esse, né? Abri um parênteses no início, em Mateus 1, e fechou lá em Mateus 28, 20, última frase. Ok? Última frase. Israel. Salmo 42. Isso, que tem: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Formando um parênteses. O Salmo 43, né? Porque é uma continuação. Esses dois salmos são dois salmos que continuam, né? Como se fosse um só. No caso dessas cartas aí, né? Pode ser, muito bem. As 7 cartas de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Muito bem. Essa estrutura aqui é mais fácil. Oi? Vamos ver. Salmo 29. A voz do Senhor, versículo 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça o rico. Aí, nesse salmo aí é mesmo uma repetição. A voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor. Aí é uma repetição. O incluso é uma repetição agindo como parênteses, abrindo e fechando. Agora aí é uma repetição já uma atrás da outra, ok? Mas muito bem, vocês estão treinando, né? E isso está sendo muito bom. E vocês devem continuar lendo em casa a Bíblia. E a partir de hoje, à medida que vocês forem lendo, vão anotando aí as estruturas que vocês vão encontrando, porque elas vão ser muito importantes depois na hora da gente trabalhar com as interpretações dos textos. Ok?